Bem-vindos ao módulo 3 desta nossa série. Até agora nós já vimos o que é o Bitcoin, como funciona o sistema monetário atual e porque é que muita gente considera Bitcoin como uma reserva de valor. Mas hoje vamos ver um ponto também muito importante, que é a questão de privacidade e de segurança privada. Hoje vamos falar sobre liberdade financeira, KYC, rastreabilidade das transações e a questão mais fundamental por trás disto tudo: o controle financeiro versus a liberdade financeira. E este vídeo não é só sobre criptomoedas, é sobre algo muito mais profundo: quem realmente controla a informação do teu dinheiro. Antes de tudo, precisamos de definir bem o conceito. Privacidade financeira significa uma coisa muito simples: controlar quem pode ver e analisar a tua atividade económica. Ou seja, quem sabe quanto dinheiro tu tens, quem sabe onde é que o costumas gastar, quem sabe em que é que o investes, quem sabe os teus hábitos financeiros. E hoje já quase ninguém pensa nisto porque vivemos num sistema onde toda a atividade financeira fica registada. Mas isto nem sempre foi assim, porque durante grande parte da história humana as transações eram feitas com dinheiro físico e, portanto, apenas duas pessoas sabiam o que tinha acontecido: quem pagou e quem recebeu. Não havia bases de dados, não havia registros permanentes e muito menos não havia empresas a analisar o teu comportamento de consumo. Era simplesmente uma troca privada entre dois indivíduos, mas com a digitalização do sistema financeiro tudo isso mudou. Hoje praticamente todas as transações passam por intermediários. Quando vocês pagam algo com o vosso cartão, hoje em dia essa transação passa pelo comerciante, pela rede de cartões, o processador de pagamentos, o vosso banco e o banco também de quem vai receber o dinheiro. E claro, cada um desses intermediários registra todos os detalhes daquela transação. E esses dados normalmente incluem o valor, a data, a hora, o local, o tipo de estabelecimento que vocês estavam a frequentar, o meio de pagamento e às vezes até a vossa localização geográfica exata. Ou seja, ao longo do tempo acaba-se por criar uma coisa muito valiosa, que é um histórico da vossa vida financeira. Que, claro que se alguém tiver acesso a esses dados, consegue reconstruir padrões muito detalhados da vossa vida. Onde é que vocês costumam ir, o que é que costumam comprar, em que ativos é que costumam investir e quanto é que vocês ganham, que estilo de vida é que vocês têm. E hoje existem empresas 100% dedicadas a analisar isto mesmo. E depois, estas mesmas empresas vendem esses dados para bancos, seguradoras, para os próprios governos, para empresas de marketing. Ou seja, a vossa atividade financeira acaba por se tornar algo totalmente analisável e um produto de comércio. Outro elemento fundamental desse sistema chama-se KYC, e KYC quer dizer Know Your Customer, ou conhece o teu cliente. Sempre que hoje em dia abras dados numa instituição financeira, geralmente tens de fornecer o teu nome, cartão de identificação, o teu número de identificação fiscal, a tua morada, e essas informações ficam armazenadas lá nas bases de dados. O objetivo oficial do KYC é combater branqueamento de capitais, financiamentos a organizações terroristas, lavagens de dinheiro, etc. E esses objetivos são de facto legítimos, mas o efeito colateral que eles trazem é algo muito mais poderoso: bases de dados globais que ligam em tempo real a identidade de cada um de nós com a atividade financeira. E isso muda completamente a natureza do dinheiro, porque agora cada uma das transações pode ser ligada a uma pessoa em específico. Imagina que todos os teus pagamentos que fizeste nos últimos 10 anos estão numa base de dados e que podem ser facilmente ligados a ti. Isto significa que alguém pode analisar o que é que tu compraste neste tempo todo, quanto dinheiro é que tu ganhaste, em que áreas é que estiveste envolvido, quando é que estás em casa, quando é que estás a viajar, tudo sobre ti. E esta é sim a realidade do sistema financeiro moderno. Quando dados financeiros são centralizados, surgem dois problemas principais. O primeiro é o abuso do poder. Se uma entidade controla o sistema financeiro, ela pode potencialmente congelar a tua conta, limitar o acesso ao dinheiro, e isto já aconteceu várias vezes. Já vários governos congelaram contas de jornalistas, ativistas, opositores políticos, entre outros. Mesmo em democracias desenvolvidas, isto já aconteceu. E o segundo risco é a segurança dos dados. Isto porque bases de dados financeiras são alvos extremamente valiosas para hackers. Todos os anos ocorrem grandes fugas de dados. E quando uma destas bases financeiras é comprometida, são sempre expostos saldos de dados pessoais das pessoas, transações, ou seja, para além da vigilância constante, existe sempre o risco da exposição dessas mesmas transações e desses mesmos hábitos. Agora entramos num ponto muito importante. Muita gente diz Bitcoin é anónimo, e isto não é verdade. Bitcoin é sim pseudónimo e a diferença é muito grande. Isto porque na rede Bitcoin todas as transações são públicas. Todas. E qualquer pessoa pode ir lá e ver quando ocorreu a transação,
que valor é que foi transferido e de que wallet para que wallet é que isso aconteceu. E essas informações ficam guardadas para sempre na blockchain, nunca podem ser alteradas nem apagadas. Que, para quem não sabe, o blockchain, tal como já falámos, é um livro basicamente contabilístico, global e público. Qualquer pessoa pode descarregar uma cópia e analisar todas as transações que já foram feitas desde a sua criação em 2009. E, portanto, isso significa que Bitcoin é, paradoxalmente, um dos sistemas financeiros mais transparentes que já existiu. Mas, claro, existe uma nuance importante. Estes endereços das transações de Bitcoin não têm lá um nome atribuído. São apenas sequências criptográficas. E, portanto, o que nós de facto vemos lá na blockchain é o endereço X enviou Y montante de Bitcoin para o endereço Z. E não vemos automaticamente quem são essas pessoas. Aqui entram empresas especializadas chamadas de empresas de análise on-chain. Algumas das mais conhecidas são Chain Analysis, Elliptic e CipherTrace. E estas empresas utilizam técnicas chamadas de heurísticas de clusterização. E essas heurísticas têm como objetivo tentar descobrir que endereços é que pertencem à mesma pessoa. Por exemplo, se vários endereços são utilizados numa mesma transação, é provável que pertençam à mesma entidade. Outro exemplo, se um endereço envia fundos para uma exchange com KYC, essa exchange consegue facilmente ligar aquele endereço àquela pessoa. E a partir daí, estas empresas conseguem construir mapas super completos de toda a atividade financeira e de todo o fluxo de capitais. E este processo costuma-se chamar de Forensic Blockchain e é utilizado por autoridades policiais, agências governamentais e empresas de compliance. Portanto, a ideia de que o Bitcoin é totalmente anónimo é um mito. Bitcoin oferece sim, como eu já expliquei, pseudonímia e não anonimato total. E isto significa que se um endereço for ligado à tua entidade pessoal, praticamente todas as transações que tu tiveres feito vão ser atribuídas a ti. Por exemplo, se tu comprares Bitcoin numa exchange que tenha KYC e depois transferires esse valor para uma wallet privada, essa wallet vai ser facilmente atribuída à tua identidade porque a exchange vai partilhar esses dados. E isto não significa que toda a tua atividade vai ser automaticamente visível, mas mostra sim que Bitcoin não é, então, como estávamos a dizer, 100% anónimo. E é, portanto, algo que requer bons conhecimentos e boas práticas. Agora entramos na parte filosófica da questão. Todos os sistemas financeiros têm de chegar a um equilíbrio entre controle e liberdade. Sistemas muito centralizados permitem supervisão, regulamentação e bloqueio de atividades ilegais, mas permitem também censura, controle político e opressão. Já sistemas descentralizados, como é o caso de Bitcoin, funcionam de forma totalmente diferente. Se alguém controla as suas próprias chaves privadas, ninguém pode congelar fundos, bloquear uma transação ou impedir o acesso ao dinheiro. E a isto chama-se resistência à censura. Mas também significa que a responsabilidade é totalmente do utilizador. Isto porque se perderes as tuas chaves privadas, não existe uma linha de apoio que te vá ajudar a recuperar o dinheiro. Não existe forma de recuperares o acesso. E este é sim o preço da soberania financeira. Algumas pessoas dizem, mas eu não tenho nada a esconder. Só que a privacidade não existe apenas para esconder coisas. Privacidade existe sim para proteger a tua liberdade individual. Imagina um mundo onde todas as tuas transações são visíveis para governos, para entidades empregadoras, para seguradoras. Isto vai-lhes permitir criar perfis económicos extremamente detalhados. E esses serviços podem influenciar créditos, seguros, se tens acesso a determinados serviços, entre muitas outras coisas. Em muitos países já existe até um scoring social e financeiro que, com base nisso, te permite sim teres acesso ou não a certas coisas. Portanto, a questão da privacidade financeira não é apenas técnica. É uma questão sim sobre o tipo de sociedade que nós queremos construir. Privacidade financeira é um tema muito complexo e muitas vezes mal compreendido. Hoje vivemos num mundo onde toda a atividade financeira deixa rastro digital. E isto cria novas oportunidades, mas também traz muitos riscos. Compreender vigilância financeira, KYC, rastreabilidade e soberania financeira é essencial para navegares no mundo moderno. E o Bitcoin introduz algo novo neste debate. Oferece um sistema onde ninguém precisa de autorização para participar, mas ao mesmo tempo cria sim um registro público de todas as transações feitas. E esse equilíbrio entre transparência e privacidade continua a evoluir. E entender estas dinâmicas é 100% fundamental para quem de facto quer perceber o conceito das criptomoedas. No próximo vídeo vamos entrar num tema ainda mais prático e importante, que é a segurança em cripto. Vamos falar de wallets, seed phrases,
custódia e os vários erros que fazem geralmente o retalho perder a maioria do seu dinheiro neste mundo. Se quiseres sobreviver no mundo da cripto, segurança não é opcional, nem veres o próximo vídeo. Portanto, se tu não queres perder nada, segue já o canal e deixa aí o teu like. E se queres tirar todas as tuas dúvidas que possas ter, entra na minha comunidade no Discord, tens o link aí no primeiro comentário fixado e na descrição do vídeo.